saudade de ouvir ele, que é muito maravilhoso. Pessoal, nós estamos nesse momento aqui na igreja, né? A Assembleia de Deus para todos, aqui em Bom Jesus da Serra. Por que eu estou falando isso? Nós estamos ao vivo nesse momento para o Brasil e para o mundo, né? E que vocês em casa, amanhã, vão assistir, orem por esse ministério, por essa igreja. É uma igreja da família. Você vê que nessa noite bastante a família reunida. E eu quero nesse momento apresentar aqui a Deus e a todos vocês que estão em casa, estão aqui na igreja. Essa aqui é minha filha Paula, né? Ana Paula, se tornou agora uma pregadora da palavra, mensageira da palavra de Deus. E ela, nesse exato momento, a partir de agora, ela vai trazer uma palavra de Deus, levar uma palavra de Deus para você nesse momento, aonde você estiver. E fica aí em oração, a igreja fica também em oração. E vamos orar, apresentar ela a Deus para que a palavra seja de Deus nessa noite. Aleluia! Nós viemos nessa noite para nós ouvir uma palavra de Deus. Aleluia! Nosso Deus, maravilhoso Pai, grandioso é o Senhor. Nosso Deus é eterno. Deus criou os céus e a terra. Estamos nessa noite mais uma vez reunidos nesse lugar, nesse santo lugar, aonde nós escolhemos nessa noite, Pai, para vir te adorar, para nós ouvir a tua palavra. Está aqui, meu Deus, a tua filha, a tua serva, a mensageira que nesse momento, Pai, vai trazer a tua palavra. Então, meu Deus, abençoa ela nesse momento e enche ela nesse momento do teu poder, da tua unção e de sabedoria para ela nessa noite, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez, de louvarmos ao Senhor nesse lugar. Todos os dias é dia de nós agradecermos ao Senhor, porque todos os dias Ele lembra de nós. E a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs na nossa vida. E se você está aqui nessa noite, é porque a misericórdia dele se renovou novamente para você. Servimos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Eu sou prova de que Deus pode todas as coisas. Deus, Ele me fez uma promessa. Muitas vezes eu quis sair dessa promessa. Quando eu estava aqui no estado do Maranhão, na cidade de Boiçu das Selvas, a gente liderava uma igreja também. E a gente deixou de liderar e a gente foi para outro estado. E lá a gente não queria liderar nenhuma igreja. A gente saiu daqui disposto simplesmente para trabalhar mesmo. Mas quando Deus ele tem uma promessa, você pode ir aonde você quiser. Que Ele vai atrás de você para te lembrar que a promessa ainda está de pé na sua vida. E Deus ele me fez lembrar que a promessa ainda estava de pé. E a gente muitas vezes tenta correr nessa promessa. E quando a gente chega no Goiás, meu esposo foi primeiro. Um homem que nunca viu ele na vida, ele vai para uma igreja. E aquele homem ele se levanta e vai até o meu esposo e entrega algo de Deus. Ele fala assim: olha, eu não te trouxe aqui por acaso. Eu te trouxe aqui porque eu tenho um propósito. E daqui a um tempo eu vou te dar um presente, no qual vai alegrar o teu coração. E ele me disse mais: daqui 6 meses o Senhor vai te dar algo que vai alegrar o teu coração. Quando deu 6 meses daquela promessa, o Senhor me deu meu filho Tyler. E aquele foi a maior promessa que o Senhor me deu. Então nessa noite, igreja, eu quero te lembrar que a promessa que o Senhor te fez ainda está de pé nesse lugar. E eu quero te dizer que eu estou feliz de estar aqui nesse lugar. Não simplesmente porque aqui tem pessoas que fazem parte da minha família, não. Mas porque aqui tem um povo que vai morar juntamente com o Senhor lá na glória. Nós não estamos aqui mais em família, nós estamos aqui em um povo que é Cristo Jesus. Eu quero te lembrar disso nessa noite. E hoje eu também quero louvar a Deus pela vida do meu pai, pela vida do meu avô, né? Graças a Deus, pela vida dos meus primos, da minha prima Ratiel. Fiquei muito feliz quando eu vim lá na transmissão e vi ela aqui. Fiquei muito feliz.
creio que é o esposo dela, né, que está aqui. E louvo a Deus pelos meus irmãos, consegui trazer um pouco, graças a Deus. E pela minha tia, que também está ali, graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, que perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem trouxe uma Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar dependendo de Saul? Eu quero mais que ele seja rei. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos para ser rei. Pode se assentar, eu pelo Senhor. Irmãos, eu prometo que vou ser breve, mas eu amo muito pregar a palavra do Senhor. Na igreja que a gente congrega, a gente tem 1 hora de mensagem. Mas aqui, né, a gente tem pouco tempo. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você. E trago um abraço também da igreja, nossa igreja lá em Cesarina, Internacional Templo da Fé. Nosso pastor presidente, pastor Juan Carlos. E nós somos pastores locais da igreja de Cesarina. A gente já está lá há quase 3 anos na cidade de Cesarina. O Senhor fala aqui em Samuel que ele tinha rejeitado Saul. Saul era rei e Deus já tinha o rejeitado. E nessa noite, irmãos, eu quero te lembrar de algo. Tem pessoas pensando que Deus ele só é amor, mas Deus também ele é justiça. Deus ele também é fogo consumidor. Tem pessoas pensando que Deus ele não faz nada, que ele simplesmente tem graça, ele só tem bondade para nos dar. Mas Deus também tem justiça. E Deus ele fala aqui em 1 Samuel que ele tem rejeitado a Saul. Eu quero te dizer, irmão, toma cuidado com o posicionamento que você tomar diante de Deus, para você não ser rejeitado também. Porque Deus ele é misericordioso, mas quando nós nos colocamos em posições de servo e de receber aquilo que ele tem para nos dar. E Samuel então ele vai na casa de Jessé. Jessé ele tem 8 filhos. E quando Samuel chega até a casa de Jessé, ele vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. E quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus filhos. Seus filhos eram muito formosos, de boa aparência, de grande beleza. E Jessé começa a apresentar os seus filhos. Só que Deus ele lembra Samuel e fala assim: Olha, Samuel, tu vai lá na casa de Jessé, mas tu não vai olhar a aparência, porque o homem só olha a aparência, mas eu olho o que está dentro. Eu olho aquilo que está dentro do coração. Então você vai lá, você vai ungir, eu vou te mostrar aquele que vai ser rei. Tu não vai olhar a aparência, tu vai olhar aquilo que está dentro do coração. Ou seja, ele não conseguia contemplar o que estava no coração dele, mas Deus contemplava, e era Deus que ia escolher um dos filhos de Jessé. E quando Jessé começa a apresentar os seus filhos, um desses se chama Eliabe, que é muito mencionado no livro da Bíblia. E quando ele começa a apresentar um dos seus filhos, o profeta Samuel fala: Não, não é esse. Apresenta o segundo filho e o profeta fala: Não, também não é esse. E Jessé começa a apresentar os seus filhos. Apresenta o primeiro, apresenta o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E ele fala: Jessé, acabou os seus filhos? E ele fala: Ainda tem um que está lá no campo, apacentando as ovelhas. E aqui, irmão, eu quero abrir um parêntese nessa noite e te dizer: tinha alguém que estava esquecido lá no campo. Tinha alguém que ninguém lembrava mais dele. Nem o seu próprio pai estava querendo dar honra para ele. Então Samuel ele pergunta assim: Mas cadê ele? Está no campo. Sabe o que a gente entende, irmãos? Que muitas vezes o homem pode olhar a tua aparência, aquilo que está por fora, mas o Senhor ele nos contempla por dentro e por fora. O Senhor é o único que esquadrinha o nosso coração. Ele é o único que entra dentro de nós e consegue entrar na divisão da alma e do espírito.
filho. Então eu falo assim, olha, não deixa ele, porque ninguém vai sentar na mesa sem que Davi chegue. Davi ia ser honrado, porque até então ele não tinha recebido honra nenhuma. E eu quero te dizer, amado, que na sua casa você vai ser desprezado sim. Na sua casa muitas vezes você não vai ter honra. E a Bíblia ela menciona muitas vezes, e ela até fala que o profeta não tem honra na sua casa. Muitas vezes é preciso uma pessoa de fora olhar o nosso valor, olhar as nossas qualidades, olhar aquilo que Deus nos proporcionou, porque quem está dentro de casa ainda não conseguiu enxergar aquilo que Deus tem me dado. E Jessé, ele apresenta os seus filhos mais formosos, os seus filhos guerreiros, os seus filhos de boa aparência. Sabe por que ele não queria apresentar Davi? Porque Davi era pequeno, Davi tinha os cabelos ruivos, e naquela época quem tinha cabelo ruivo, quem não tinha estatura, era sinal de desvalor, não tinha valor. Quem tinha os cabelos ruivos não tinha merecimento. E Davi era pequeno, cabelos ruivos, mas foi lembrado. E ele fala, manda chamar ele. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, o Senhor vai mandar te chamar. Te esqueceram lá no campo, mas o Senhor vai mandar te chamar. E quando Davi chega, Davi era pastor de ovelhas. E quando ele chega, vamos imaginar no momento em que Davi chega na casa. Vamos imaginar todos aqueles seus irmãos. Vamos imaginar que muitas vezes eles faziam banquetes, comiam, e muitas vezes Davi não esperava Davi. Vamos imaginar que muitas vezes os filhos de Jessé tinham mais valor, mais merecimento, e Davi era o esquecido. Agora vamos imaginar aquele que estava esquecido chegando e vendo que ninguém tinha sentado na mesa. Vamos imaginar Davi vendo todos os seus 7 irmãos em pé, o seu pai em pé e o profeta esperando ele, falando, Davi, aqui ninguém se senta sem antes você se sentar. E Davi chega sujo cuidando das ovelhas, porque quem cuida das ovelhas chega muito sujo. Se senta naquela mesa e recebe honra. E então ele derrama a unção sobre Davi. Davi agora recebe uma unção de rei, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E no decorrer da história, Saul, que era rei ainda, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retira de Saul, e agora tem um espírito maligno, um espírito que atormenta Saul, não o deixa dormir, não o deixa descansar, que o próprio Deus coloca aquele espírito maligno em Saul. E quando Saul recebe aquele espírito, ele não consegue mais dormir, não consegue se conter. E um dos seus servos fala assim, olha meu rei, vamos chamar alguém, vamos chamar alguém que toca, para poder te acalmar, aquietar o teu coração. E então eles lembram de quem? Ah, tem alguém, é filho de Jessé, é Davi, ele sabe tocar flauta, ele sabe tocar harpa. E Davi, a Bíblia fala, irmão, que quando Davi tocava harpa, o espírito maligno saía de Saul e ele recebia o espírito novamente de Deus. Mas o espírito só saía quando Davi tocava sua harpa. Sabe por quê? Porque o chamado de Davi já estava começando a se exercer. Davi também era muito jovem, muito jovem. E quando Davi começa o ministério, o seu chamado, e agora tem o Golias, que afrontou o povo de Deus. Golias era muito grande, todo mundo conhece a história. Davi não afrontava, não era do povo, ele afrontou a Deus. Ele falava assim, o Deus de vocês não pode nada, o Deus de vocês não está com nada. E o povo, a Bíblia menciona no livro de 1 Samuel, que só pelo grito do gigante as pessoas temiam. Só pelo grito que aquele gigante dava, as pessoas corriam de medo. O arraial estava cercado, o lugar estava
exterminava todos que se encontravam na sua frente. E quando os israelitas, Golias estava pronto para chegar diante do exército de Israel, se levanta Davi. Ninguém queria mais lutar. E Davi fala: pode deixar que eu vou lá. E o povo começa a ficar sem entender como é que esse menino vai lutar com um gigante. Como é que essa criança vai à frente de um gigante? E Davi, sem medo nenhum, irmãos, ele se coloca em uma posição de guerreiro. E eu quero te dizer nessa noite: não importa o tamanho do gigante que se levantou na tua casa e que tem se levantado na tua vida, eu quero te dizer que Deus, Ele é muito maior do que qualquer gigante que tem se levantado para te derrubar. E quando Davi, ele está pronto para ir lutar contra o gigante, as pessoas não acreditam em Davi. Ninguém acredita em Davi. Eu quero te dizer uma coisa: Davi foi desacreditado na sua própria casa e foi desacreditado no momento que vai se prontificar diante do gigante. E quando ele vai, ele fala: não, pode deixar que eu vou. E as pessoas: não, Davi, tu não tem capacidade. Aí Davi fala assim: eu tenho. Quando as ovelhas do meu pai estavam lá e o urso tentou matar as ovelhas dele, eu matei o urso. Davi fala: eu matei o leão para poder permanecer as ovelhas do meu pai de pé. Davi, muitos olhavam e não viam nada em Davi, mas Davi era um pastor que cuidava das ovelhas do seu pai. Ele sabia como guerrear, ele já era um guerreiro. As pessoas olhavam para Davi e não acreditavam em Davi, mas Davi falava: olha, eu matei o urso, matei o leão para prezar, para viver as ovelhas do meu pai. Quem é esse gigante contra o meu Deus? Glória a Deus. Gigante, irmão, não tem que te causar medo. O gigante tem que olhar na tua cara e ver Deus na tua vida. E Davi, então, ele pega a armadura de Saul, ele coloca a armadura para ir para a guerra. Mas a armadura era muito pesada. Davi não era acostumado com guerra, com armadura não. E Davi começa a andar e a armadura começa a pesar. Ele não consegue nem caminhar com a armadura que Saul deu para ele. E ele fala assim: não vou com isso não. Pode tirar tudo que eu vou sem armadura mesmo. Aí as pessoas acharam que ele estava ficando mais louco ainda. Não sabia lutar, era pequeno, não tinha armadura, não levou espada, não levou nada. Como é que esse menino vai matar um gigante? Glória a Deus. Mas Davi levou simplesmente uma pedra e uma funda. Uma funda, para quem não sabe, era tipo uma madeira feita de couro, vestidinho muito grande. Ele colocou uma pedrinha e foi à frente do gigante. Quando o gigante vê Davi, e detalhe, ele leva também um cajado. O pastor tem que andar com um cajado. A ovelha precisa sair, nem que aqui. E Davi leva seu cajado. E quando o gigante vê Davi, ele fala assim, começa a sorrir de Davi. Ele fala assim: ei, tu tá pensando que eu sou um cachorro para tu vir com um pedaço de pau? E ele fala assim: olha, tu vem com espada, com escudo e com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ele me entregará a sua cabeça nas minhas mãos, e as aves do céu comerão. Davi não tinha medo. E a Bíblia fala que Davi vai. E quando Davi vai, ele lança aquela pedra, irmãos. E você entenda algo nessa noite. Davi lança a pedra, mas no momento em que a pedra é lançada, já não era mais Davi, já era Deus direcionando a pedra para chegar até o gigante. Davi só lançou, mas Deus que direcionou a pedra. E quando Davi lança a pedra, o gigante cai. E quando o gigante cai, o povo fala: realmente existe Deus. Aleluia. Sabe por que Davi tinha que derrotar o gigante Golias? Porque ali era uma questão de honra para Israel. Porque Israel estava sendo afrontada, estava desacreditando de Deus. Davi pequeno, agora vamos imaginar um jovem pequeno derrubando gigante. Se não acreditar em Deus, nunca mais acredita, irmão. E Davi derrota o gigante. Saul fica muito feliz, ama a Davi por aquele ato tão grande que ele fez. Mas eu quero te dizer uma coisa:
onde ele chegou. Sabe o que Davi se tornou? Um grande rei. Um grande rei. Davi, se você não conhece a história de Davi, eu quero te lembrar nessa noite. Davi foi um homem sanguinário. Davi era um homem de guerra. Davi, mesmo sendo rei, não tinha ninguém que se colocasse na frente de Davi que não era cortado na espada, porque ele era um homem de guerra. E o reinado de Davi foi o reinado mais sanguinário que já existiu. Não teve um reinado comparado ao reinado de Davi. É tão certo que quando acaba o reinado de Davi e Salomão assume o trono, Salomão recebe um trono pacífico, recebe o reinado pronto para prosperar, porque todos os inimigos Davi já tinha exterminado. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele só tinha que direcionar, porque o reinado estava pronto para prosperar, graças a Davi. Mas Davi teve erros, teve fracassos? Sim, irmãos, teve. Davi, ele pecou. Davi, ele desejou uma mulher que não era dele. Ele cometeu adultério. Mas Davi, no seu pecado, no seu momento de erro, ele olha para o céu e fala assim: meu pai, retira tudo de mim, só não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi entendeu que no momento em que ele errar, ele tem que buscar a santidade que vem de cima. E eu quero te dizer uma coisa: o errar, você pode errar sim, mas você não pode permanecer no erro. Você tem que buscar a mudança. Davi erra, ele fica lá triste, angustiado. Se você for ler livro de Salmos, tem livros de Salmos, números de Salmos, que você encontra tristeza nas palavras de Davi. E você encontra Davi exaltando a Deus. E ele fala: ó Senhor, eu te amo mais do que o ouro, eu te amo mais do que a prata. Davi, ele menciona muitas vezes o amor tão grande que ele sentia por Deus. Mas Davi, ele não esquece do pecado, ele não esquece do erro. Ele sabia que estava errado, mas ele entendia uma coisa, porque ele tinha errado, mas ele sabia onde buscar o socorro, porque ele sabia onde estava escondido o seu Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi entendia onde ele devia descansar. Davi entendia onde ele tinha que consertar. Davi entendia onde que ele tinha que ir. Mas eu quero te dizer, foi alguém esquecido, foi alguém que ninguém deu nada. E eu creio, irmão, que aqui tem pessoas que ninguém deu nada. Aqui tem pessoas desacreditadas, pessoas que não são valorizadas lá fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, nessa noite: não procure valores aqui na terra, não. Procure o teu valor lá no céu. Procura buscar o teu nome escrito no livro da vida, porque o céu, ele vai receber quem ele conhece. Se você procura conhecimento na terra, você vai ficar na terra. Mas se você procura conhecimento no céu, você vai ser reconhecido lá, porque a Bíblia diz que o céu só vai reconhecer quem é reconhecido lá. Então, se você não tem reconhecimento lá, você não vai entrar nas portas que o Senhor preparou para você. Porque o Senhor fala: vinde a mim, benditos do meu Pai. Mas ela também fala: lançai no fogo, porque eu não vos conheço. Procure reconhecimento lá. Está esquecido aqui? Procura reconhecimento lá. Sabe quem era Samuel? Samuel foi fruto de algo de oração, o que ungiu a Davi. Sabe quem foi Samuel? Filho de uma mulher que era todo dia uma pessoa falando: você não vai gerar, você não vai ter filhos. Ana não podia gerar. Aí eu quero que você entenda algo. Ana não podia gerar, gerou Samuel. Samuel foi juiz, profeta, sacerdote. E foi ele quem ungiu o segundo rei de Israel. Eu quero te dizer, desacreditado. Desacreditado. Ana, ninguém acreditava em Ana que podia gerar, mas gerou Samuel. Samuel ungiu a Davi. Davi foi rei e assim continuou. Davi não tinha linhagem de rei, mas foi ungido a rei. E eu quero te lembrar nessa noite, igreja do Senhor, nós temos que buscar viver em santidade com Deus.
viver uma vida de prontidão. Eu não tenho que buscar ao Senhor simplesmente porque eu senti de buscar. Eu não posso louvar a Deus simplesmente porque eu senti de louvar. Não, irmãos. Quando você mora de aluguel, você tem que pagar o seu aluguel, você não sente de pagar, você tem que pagar, senão você vai para a rua. Na casa do Senhor é do mesmo jeito, você não tem que sentir de adorar, você não tem que sentir de buscar, você tem que simplesmente adorar a Ele. A adoração não tem que vir em sentimento nenhum. Pode vir sim, mas não tem que ser só isso. Tem que vir do fundo do seu coração. E Davi, ele foi alguém que foi honrado. Errou, adulterou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Se você pecou, irmão, se você errou, ainda há tempo de você reconciliar com Deus. Porque no momento em que Jesus morreu, fomos reconciliados com Ele. Lá na cruz. Jesus, irmão, Ele não morreu somente para mim, somente para a Natiele, não. Ele morreu para todos nós. Mas para que nós vivemos uma vida em abundância com Ele. Então, se você se sente esquecido, assim como Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, eu quero te lembrar que você não é esquecido por Deus. Tem alguém que te vê todos os dias. Tem alguém que te valoriza, irmãos. Você tem um Deus, você não é órfão, você tem um pai. Não desacredite daquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. O Senhor te ama, Ele te quer. Quem não te quer é o diabo. Ele só quer destruir a tua vida. Ele só quer te proporcionar momentos bons momentâneos. Mas o Senhor, Ele não tem momentos bons momentâneos. Ele tem momentos eternos com você na eternidade. Irmãos, nós estamos ali numa igreja. Estou terminando, em nome de Jesus. Nós estamos ali numa igreja que a gente passa por dificuldades também. Mas nós temos que ter coragem, irmãos. Davi só foi à frente do gigante porque ele teve coragem. Davi só foi lutar com Golias porque ele teve coragem. Porque se você não tiver coragem, você morre na guerra. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: morra na guerra como um vitorioso, mas não volte como um covarde. Vá em frente, porque o Senhor é contigo. É muito melhor tu ir para a guerra e tu morrer como um herói e fracassar lá, pode morrer lá, mas Deus é contigo, do que você voltar a retroceder e voltar como um covarde e morra na batalha, mas morra como um herói. O que é isso? É servir a Deus em todo tempo, é você não negar, é você não negar a Cristo, irmãos. Não negar. A Bíblia repete de coisas para a gente aprender, só falta a gente ler. Quem era Gideão? Gideão foi para a guerra com 300. O próprio Deus falou: Gideão, pode gritar. Quem for covarde pode mandar voltar. Quando Gideão gritou, voltou muita gente. Guerra, irmão, é gente que tem coragem. Evangelho é gente que tem coragem. Viver em Cristo é coragem. É você renunciar àquilo que você gosta. É você renunciar aos seus prazeres momentâneos. É você renunciar a prazeres que vêm do inferno. E eu quero te dizer, tem uma geração que Deus tem levantado, irmão, para esses tempos. Tem muita gente desacreditando, mas Deus tem levantado uma geração de pessoas que ainda vai impactar o mundo. E eu quero te dizer, vivemos em tempos difíceis, mas em todo tempo nós temos o nosso Deus para nos servir. Irmãos, na minha igreja lá que a gente está, eu faço uma falta hoje, porque lá a gente é decorador, a gente é pregador, tecladista da minha igreja e ainda sou líder de mulheres. É difícil para sair. Então, eu não sei quanto tempo que vou vir aqui de novo. Já tem quase 2 anos que eu venho aqui. Mas eu me sinto feliz de estar aqui com vocês. E que Deus possa me proporcionar outros momentos para estar aqui com vocês. Mas eu quero que você, irmão, guarde essa palavra no teu coração. Não é tempo, irmãos, de viver simplesmente em lugares fechados como esse. Não é tempo, não. Eu não sou crente, irmão, porque eu congrego, não. Eu sou crente porque a minha vida é alicerçada com Deus. A minha vida com Deus só eu sei. Você pode me enganar, você pode enganar seu líder, você pode enganar quem for, mas Deus está te vendo, irmão. Evangelho não é você congregar e estar dentro de um templo, isso faz parte. Mas o Evangelho é você servir a Deus com santidade. O Senhor, Ele fala: olha, sejais santo, porque eu sou santo. Nós temos sim, irmãos, que lutar contra o pecado e ser santo.
somos salvos, irmãos, pela graça, mas não foi de graça, custou sangue. E sangue carmesim, sangue de um Deus inocente. E eu quero te lembrar também, a porta continua estreita, não está larga. Larga é a porta do diabo. Deus, Ele não criou o homem para ir para o inferno, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele fez todas as coisas, e o inferno, ele foi programado, ele foi projetado para o diabo e os seus demônios. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. O inferno não foi feito, irmão, para nós, não foi feito, mas pela minha escolha, eu vou para lá. Se eu escolher ir para lá, o céu, irmão, quem escolhe somos nós. Aleluia. Tem pessoas falando que eu não tenho certeza da minha salvação. Pois eu quero te falar uma coisa, tenha certeza. Você tem que ter certeza e convicção daquilo que Deus te entregou. Como é que você não sabe, irmão, a certeza que você vai para o céu? Se você serve a Deus, se você busca, se você ora, como é que você não tem convicção? Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza, irmão. E se você morrer hoje, você vai para a glória. Você não pode ser um crente, irmão, que passou a vida na igreja, só sentado no banco e não acordou pela madrugada, não, a Bíblia não orou, nos fomos e consagrou. Não foi um crente de renúncia, não foi um crente que bateu o pecado lá fora e você disse, não, eu não posso porque eu sirvo a Deus. Nós temos que ser esse tipo de pessoa, irmãos. Porque nós temos que apresentar obras, irmãos, obras. Quais são as obras que você tem feito para apresentar a Deus? Nós temos que fazer coisas, irmãos, que vão nos levar para a glória. Evangelho não é pregar, evangelho não é só cantar, irmãos. Evangelho é viver em Cristo Jesus. Pregar, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Cantar também. Difícil é viver uma vida de santidade. Qualquer pessoa pode vir aqui, irmão, e pregar uma vida toda errada, você não sabe. Qualquer pessoa pode cantar, qualquer pessoa pode dar uma saudação. Mas se a pessoa tiver uma vida com santidade, e se você tiver uma vida de santidade, você vai reconhecer quem tem santidade. Quem é de Deus, irmão, conhece quem é de Deus. Quem é do diabo vai conhecer quem é do diabo. Quer conhecer uma pessoa de Deus? Viva uma experiência. Nós temos que viver experiências. Nós não podemos viver só no raso. Nós temos que mergulhar. Não é o raso, irmão. Nós temos que mergulhar. O que é esse mergulhar? É se aprofundar em Deus, na oração, na leitura da Bíblia, vigiando, orando e buscando a Deus. Quer servir a Deus? O primeiro passo é falar para Ele, Senhor, eu te aceito. Me perdoa, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu começo uma nova história com o Senhor. O primeiro passo é esse, irmãos. Se nessa noite tiver alguém querendo reconciliar, aceitar a Jesus, o momento é esse. A oportunidade é essa. Toda pregação, irmão, não podemos esquecer de fazer o convite. Porque toda pregação que Jesus fazia, tinha pessoas que eram ganhas através da palavra. Sabe por quê? Porque todas as palavras de Jesus eram palavras de sabedoria e entendimento. Então, se nessa noite tem alguém querendo reconciliar, aceitar a Jesus, a porta da graça ainda está aberta para te receber. Mas eu estou toda errada. O Senhor veio buscar aqueles que estavam feridos, cansados, tristes. Não são os sãos que precisam de cura, mas são os doentes. Aí você fala, não, estou errado. Jesus te conserta. Mas eu não tenho nada para dar. Jesus tem para te dar nessa noite. E nessa noite eu fico muito agradecida por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar os irmãos e aqueles que ainda não servem ao Senhor. Que Deus possa te conceder uma outra oportunidade, para que você possa alcançar essa graça que nós, como servos, já alcançamos. Mas nessa noite o Senhor te convida: viva experiências, viva coisas novas. Não se acostume com coisas rasas. Eu já sei um versículo da Bíblia, todo domingo eu vou ler ele. Não, procure aprofundar.
Ah, eu já sei cantar, mas eu vou cantar ele. Procure aprofundar. O que é aprofundar? Comece a louvar hinos novos. Porque nós temos que adorar ao Senhor, irmão, todo o tempo. Sabe quem era Davi? Ele também era levita. Ele cantava louvores ao Senhor. Tocava sua harpa. Sabe quem foi Davi? Rei. Mas orava e buscava a presença de Deus. Davi tinha, irmão, algo grande nas suas mãos. Um reinado não é para qualquer pessoa, não, irmãos. É difícil. Mas Davi, ele era rei, levita e servo de Deus. É tão tal, para mim encerrar essas palavras, é tão tal, que Davi, quando ele se encontrava na presença de Deus, ele falava assim: meu Senhor, eu não sou simplesmente ninguém na tua presença. Eu sou só servo. Davi era rei, mas quando ele se colocava na presença do maior rei, ele falava: eu não sou nada, é o Senhor quem é. Esse foi Davi, homem de guerra, homem que matou seus inimigos. Quer viver que nem Davi foi? Viva o que Davi viveu. Quer viver aquilo que eu vivo? Passa a viver aquilo que eu vivo também. Eu quero viver aquilo que a Natiele vive, vou viver a experiência que ela vive também. Ninguém nasce fazendo tudo do dia para a noite. São experiências que a gente ganha no decorrer dos anos. E eu tenho ganhado essas experiências. Deus me chamou e eu estou aqui porque Ele me chamou e me fez uma promessa e eu nunca me esqueci. E nessa noite eu louvo a Deus pela promessa que Ele me entregou. Irmão, ainda estou vivendo 1%, eu creio. Ainda não cheguei no 100% de Deus. Porque eu reconheço que eu preciso fazer muito mais. Porque eu sou simplesmente, irmão, como você, um ser humano. E eu procuro fazer da vontade de Deus. Porque se eu não buscar, eu posso cair. Porque aquele, irmão, que está de pé, cuidado para não cair. E aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que está limpo, procure se limpar mais. Nunca olhe para você e se ache grande, se ache pequeno. Porque aquele que se acha pequeno, o Senhor te colocará para ser grande. E essas são as palavras nessa noite. Que Jesus abençoe a igreja. Que Jesus abençoe, irmão, esse ministério. Que no dia que eu voltar aqui, essas cadeiras, irmãos, possam ser muito numerosas, que possam caber lá fora, ou então que o templo venha a ser maior. Mas eu quero te dizer, para a igreja ficar de pé, é necessário de vocês, sabe por quê? O corpo, irmão, eu faço parte do corpo. A Natiele faz parte do corpo. A irmã Noemi faz parte do corpo. A irmã Ilza faz parte do corpo. O meu avô faz parte do corpo. Então, se o membro dói, o corpo todo dói. Então, no dia que você faltar, pode ter certeza que quem está aqui na frente vai sentir a tua falta. Então, me faça parte dessa obra, irmão. Vamos ajudar. Vamos convidar as pessoas. Vamos se manter. Não chegue nesse lugar falando: ah, mas tem pouca gente. Ah, mas não cresceu. Não cresceu? Se preocupe com você. Porque se não está crescendo, alguma coisa tu não está fazendo. Quer ver crescer? Faça, irmão, crescer. Tem gente que você quer criticar, falar mal. O erro é eu, irmão. Se não está fluindo, é porque eu não estou fazendo nada. É porque eu não estou convidando ninguém. É porque eu estou fazendo a diferença. Estou nem congregando direito. Essa é a verdade. Então que Jesus venha abençoar essa igreja, irmão, de verdade. E lá onde a gente estiver, a gente vai estar orando por esse ministério, abençoando a vida de vocês. E quando eu voltar aqui, eu quero ver pessoas avivadas do poder de Deus. Não por mim, mas porque viram que tem que adorar a Deus. E hoje eu fiquei feliz em ver a irmã Natiele. Quem era a irmã Natiele? E hoje está aqui. Esquecida muitas vezes. Muitas vezes ninguém dá nada. Até tendo que hoje. Mas eu quero te dizer, ouve essa palavra e guarda no teu coração. Você está sendo lembrada por Deus. Não foi esquecida. O Senhor foi te chamar lá. E você está aqui hoje não é por acaso. Você é coluna desse lugar. Coluna. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. A minha filha Ana Paula. Glória a Deus. Antes dela ir para Goiânia, ela me perguntou uma coisa que eu nunca tirei do meu coração. Ela falou: pai, quando a pessoa faz mal ao outro, paga aqui ou depois? Minha filha, em poucas palavras eu falei: paga aqui. Porque plantou aqui, tem que colher aqui. Aleluia. Palavras grandes dela essa noite. Eu como pai, me senti como filho nessa noite. E bem pequeno, bem pequeno. Me senti que ainda, eu acho que eu nem saí direito do ventre da minha mãe.
Aleluia. Eu não dei aquele chorinho ainda. E mãe, você lembra muito bem aquele chorão que eu dei no meio da nação. Eu ainda não dei. Eu sei que estou na frente de uma obra. Há muita responsabilidade da minha parte. Mas todo mundo está empenhado. Como aprendeu muito, né? Eu gostaria de ouvir o marido dela, o esposo dela, domingo aqui na igreja. Aleluia. Para poder ir embora, eu queria ouvir ele aqui. Porque uma mensagem muito grande, né? Minha filha, eu aprendi muito nessa noite, não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa com 60 anos viver só pisado direto, tipo uma bola no campo de futebol, 11 marmães chutando, pá. Fiz. Quando Deus vem fala assim desse jeito, eu me encho meu pulmão não só de ar, mas do Espírito Santo para eu fazer a obra mais bem feita. Aleluia. Para que eu seja um exemplo de vocês vão olhar em mim e ver que realmente é um espelho que presta para se olhar. Aleluia. Que é um vaso que serve para encher de azeite do Espírito Santo. Aleluia. E vou buscar. Eu vou visitar ela, em nome de Jesus, vou visitar ela. E eu quero falar essas palavras. Glória a Deus. Amém? Estou terminando já, É nome um pouquinho. Você lembra que eu falei aqui? Eu quero agradecer nesse momento as pessoas que estão assistindo pela internet, no Facebook. Pelo amor de Deus, compartilhe essa mensagem. Envie para o Japão, para a Europa. Eu tenho recebido mensagem, em nome de Jesus, da África. A África é um continente sofrido. As pessoas gostam muito de adorar. Vamos colocar de pé, pessoal? Vamos terminar o culto? Eu estou abençoado assim, com a vontade de parar. Aleluia! Está lembrando aquele culto novo. Aleluia! E não parava. É isso, não parava. Vamos orar. Nosso Deus maravilhoso, Pai. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que tu falaste nessa noite aqui. Oh Deus, aleluia. Na minha oração que eu fiz juntamente com a igreja, nós pedimos isso, Pai. Está aqui a tua igreja nessa noite, os teus filhos, as tuas filhas. Recompensa os passos dados de lá da casa deles, da casa delas, até aqui, Pai. Que seja da tua vontade. Amanhece o dia com cada um de nós da tua presença. Pai, eu quero acordar. Os irmãos querem acordar todos amanhã na tua presença, Pai. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Agora vamos assim. Que a graça do nosso Deus, a unção do Espírito Santo esteja em cada um de nós, irmão. Não só hoje, mas que seja para sempre. Boa em paz. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.